multiplicando o que Deus te confiou. Quantos aqui tem alguma coisa na vida? Nem que seja uma dívida, né? Nem que seja... Brincadeira. Um carnê. Né? Primeira coisa que você precisa saber, põe o tema, o slide anterior aí. Multiplicando o que Deus te confiou. Muitas vezes nós pensamos assim, se eu tivesse mais, eu ajudaria mais. Eu não reparto porque eu não tenho. Eu não ajudo as pessoas que estão na minha família, meus amigos, que estão desempregados, porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, você não ajudaria também. Isso é um engano. O princípio da multiplicação acontece a partir do que você tem e não a partir do que você não tem. Vou resumir a mensagem na primeira fala, porque se você esqueceu o resto, você já gravou, já ficou. Então, o princípio da multiplicação, o segredo é, a partir do que você tem, é que Deus pode multiplicar. Não é a partir do que você não tem, é a partir do que Ele já te confiou. Se você for olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que isto é uma lei, é um princípio, é uma premissa. Então, as Olimpíadas agora nos deram muitas lições. Eu gosto de ficar observando o comportamento das pessoas, a superação das pessoas. E muitos deles, e agora vem a Paralimpíada aí. Hoje o Esporte Espetacular mostrou uma reportagem daquele nadador que ganhou já 15 medalhas. Como é que chama ele mesmo? Daniel Dias, meu xará ele, né, de sobrenome. Daniel Dias. Quer dizer, ele podia... Imagina, o cara nasce sem uma perna, sem braço, ele falava, você é um inválido. Eu não vejo a hora, a mãe podia pensar, não vejo a hora de receber do governo, né, uma pensão, uma aposentadoria, para eu poder criar esse menino. Ele vai me dar trabalho a vida inteira. Mas a partir do que ele tinha o quê? Vontade, ele tinha sonhos. Deus, e certamente os pais devem ter colocado sonho no coração dele, de superar. Quantas medalhas você já ganhou em Olimpíada? Quantos são inteiros aqui? Tem 2 pés, braços. Quantos você ganhou uma medalha aqui? Nenhum de nós. Ele já ganhou 15. Por quê? A partir do que ele tinha. Mas ele não tinha as 2 pernas, mas ele tinha uma. Pôs a prótese na outra. Ele tinha 2 braços, mas ele tinha um pedaço de braço. Então, a partir do que ele tinha, a partir do que ele tem, ele se lançou num sonho, num projeto, consagrou a Deus seu talento, seu dom e alcançou tantas coisas. Considerado o Michael Phelps brasileiro. Então, nós precisamos parar de dar desculpa, meus irmãos. Nós somos hábeis em darmos desculpas. Se eu tivesse nascido filho do pastor Carlos Alberto, minha vida estava resolvida. Mas fui nascer filho do Joaquim Dias, meu pai. A partir do que você tem, gosto de uma frase do Theodore Roosevelt, ele dizia o seguinte, faça o que puder com aquilo que você tem onde você está. Faça o que puder com aquilo que você tem onde você está. Deus não quer que você faça o que você não pode com aquilo que você não tem no lugar onde você não está. Deus quer que você faça aquilo que você pode com aquilo que você tem no lugar onde você está. No lugar onde você está. Deus quer multiplicar o que Ele deu para você já. Ele tem dado a você talentos, tem dado dons, tem dado a você capacidade, tem dado a você uma profissão. E nós precisamos parar de churumelas e ir para cima e multiplicar o que Deus nos deu. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Hoje eu vou pegar um exemplo bem simples da Bíblia mesmo, pegar um quadro bem difícil para você ver como isso é possível.
quando nós queremos, porque às vezes também a gente não quer. Deixa eu dizer para você, tem pessoas que não querem mudar. Jesus perguntou para um paralítico: queres ser curado? Lá no tanque de Betesda. Ele chegou, o cara estava lá com a cama dele lá. Jesus falou para ele: o que você está fazendo? Eu estou esperando, porque tem uma lenda aqui que vem um vento, vem um anjo, move a água, mas eu não tenho quem me jogue na água, eu não consigo nem ir para a água sozinho. A hora que eu penso em ir, já foi outro na minha frente, que eu sou aleijado. Aí Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? E ele respondeu positivamente, e Jesus o curou. Porque tem gente que não quer mudar. Eu não vou falar com essa gente aqui hoje. Eu não vou falar com quem não quer mudar aqui hoje. Porque eu parto do pressuposto que se você veio aqui hoje, você quer mudança. Porque nesse projeto social que a gente faz na comunidade, eu já tive algumas experiências. Alguns anos atrás, quando nós tínhamos uma atividade mais intensa com isso, eu fui levar meus filhos uma vez, meu filho e uns amigos dele, rapazes, adolescentes ainda. E nós fomos lá no chamado Projeto Pé na Rua, para servir sopa e levar uma palavra e orar para aquele povo de madrugada. Saímos aqui 11 horas da noite, fomos lá para o centro da cidade, aqui no Belém, depois lá para o centro da cidade, só há alguns anos já. Agora tem outros projetos que estão acontecendo por aí, mas estou falando de um outro que eu fui pessoalmente. E lá, eu parei para conversar com um senhor, morador de rua, situação de rua. Eu disse para ele assim: puxa, uma pena o senhor estar aqui. Aí eu comecei a conversar com ele, saber quem ele era, o que ele tinha e tal. Aí eu percebi que ele não era um cara tolo, um cara antenado. Aí eu fui dando corda para ele. Falei: então, nós viemos aqui para que, se o senhor quiser, nós podemos arrumar um jeito de o senhor sair da rua. Eu falei assim: mas eu não quero sair da rua. Aquilo me chocou. Eu falei: como o senhor não quer sair da rua? Não, moço, veja bem, pensa bem, pensa. Pensa um pouquinho, ele falou para mim. Pensa. Você não está pensando. Falei: sentei lá na marquise, lá debaixo da 24 de maio. Ele falou: moço, eu tenho uma casa própria em São Miguel. Na minha casa tem 4 aparelhos de televisão dentro de casa. 4. Por que você não volta para minha casa? Porque eu não aguento a minha mulher. Então não me fala em voltar para casa. A mulher dele devia ser boazinha, né? Ele devia ser bonzinho. Ele falou: veja bem, estou aqui na rua, não tenho horário para nada, não presto contas para ninguém, não dou satisfação da minha vida para ninguém. Levanto a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero, e ainda vem os crentes como vocês para me trazer essa sopa deliciosa aqui, rapaz. E uma palavra de conforto, uma palavra amiga, ele falou. O que mais que eu quero? Eu falei: realmente, o senhor está certo. Continua aí. Não perde tempo. Porque tem gente que não quer mudar. Se você não quer mudar, eu vou dar 30 segundos para você levantar e sair correndo para essa porta aqui. Vai. 1, 2, 3, valendo. Bom, dei a chance, agora já era. 1 Reis 17. Bora aqui. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias era um profeta. Chegou para o rei Acabe e deu a ele uma sentença da parte de Deus. Ele era um profeta, estava falando da parte de Deus. Olha, não vai cair nenhuma gota de orvalho, senão segundo a minha palavra. Vai haver uma seca terrível aqui. Porque Acabe era um rei ímpio, estava andando em impiedade e injustiça diante de Deus. Versículo 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Elias foi lá, profetizou para o rei Acabe, e depois Deus falou com ele. Veja só que interessante. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá.
Versículo 5. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Ele obedeceu imediatamente. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Então vamos aqui parar um minutinho aqui. Fiz uma breve apresentação para ajudar você a memorizar e você a anotar. Porque, como disse o Hernandes Dias Lopes esses dias falando numa ministração, ele falou assim: é melhor você confiar num papel amarelo, numa caneta velha, do que se confiar na sua memória, que você vai esquecer depois. Se você puder anotar, isso vai fazer bem para você e você poderá compartilhar com outros. Pode anotar no seu smartphone também. Nesse texto, 1 Reis 17, tem dois personagens importantes, Elias e a viúva de Sarepta. Ele está vivendo num momento de crise, debaixo de um governo ímpio, um governo injusto, através do rei Acabe. Ele levanta-se, vai a Deus, Deus fala com ele, ele vai ao rei e dá ao rei uma palavra. Fala: olha, não vai haver chuva, não haverá nenhuma gota de orvalho, senão segundo a minha palavra. Ou seja, vai haver uma seca terrível aqui, como o juízo de Deus, por conta do seu pecado, do pecado da nação. Só que ele era um profeta de Deus. E ele estava naquele lugar onde ele disse que ia acontecer aquilo. O que é que Deus vem e fala para ele? Versículo 2. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele dá a palavra, Deus vem e fala com ele, fala assim: olha, como você é meu profeta, quando você anda no temor a mim, eu vou proteger você. O caos vai acontecer aqui, mas você vai estar protegido. Presta atenção nisso aqui. Uma situação crítica que iria acontecer, Deus vem e protege o seu profeta. Como protege? Levando ele para um outro lugar, onde havia água, onde haveria provisão. Havia água porque era o rio. E aí Deus falou assim: olha, eu vou mandar que corvos alimentem você. E Deus mandou que corvos viessem de manhã à tarde, 2 refeições por dia, não só uma, para alimentar o profeta dele no lugar que ele mandou ele ir. O verso 5 fala, pode passar o próximo, a questão da obediência de Elias. Veja só o verso 5, que detalhe. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho. O milagre, meus irmãos, acontece quando nós obedecemos. Deixa eu dar uma ajuda para você. Muitas vezes nós queremos que os milagres aconteçam sem nós o provocarmos. Milagre nenhum acontece sem que nós os provoquemos. E como é que você provoca um milagre? Existem alguns princípios. E um deles que eu quero abordar com você hoje à tarde é o princípio da obediência. A obediência provoca milagres. O passo de fé e obediência ao que Deus falou provoca milagres. Elias recebeu a palavra e ele obedeceu imediatamente. Veja agora o verso 6. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Por que aconteceu isso? Porque ele obedeceu. Ele teve uma atitude prática. Muitas vezes nós queremos que o milagre aconteça primeiro, para depois nós desfrutarmos ou vermos para crer. Não, você precisa crer para ver. É o contrário. É sempre esse o princípio de Deus. O princípio humano eu quero ver para crer. Não. O princípio de Deus é: você creia e então verás a glória de Deus. E Elias obedeceu e então ele provou de pão e água de provisão. Muito bem, versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva, porque ele mesmo havia profetizado que iria secar. A seca começou lá distante de onde ele estava, mas chegou até ele, porque ele estava na mesma região. Então a palavra do Senhor veio a Elias de novo. Deus veio a ele e deu uma segunda orientação.
Porque muitas vezes as coisas estão acontecendo na nossa vida, você obedece, Deus provê, e você precisa continuar ouvindo a Deus. Porque se algo mudar, Deus vai te dar outra direção, ou uma continuidade daquilo que Ele te falou. E foi isso que aconteceu com Elias. Ele podia ter parado aqui e ficado resmungando. Tá vendo? Acho que eu me equivoquei. Deus está falando comigo. Ele falou que teria água. Ele não ficou nessa conversa. Ele ficou em relacionamento com Deus. Deus falou para ele, olha, Elias, plano B agora. Parte B do plano, melhor dizendo. Parte B. O riacho secou. A palavra de Deus veio a Elias, versículo 9, dizendo assim, vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom. Fique por lá, pois ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Versículo 10, eu gostei disso aqui, eu risquei na minha Bíblia aqui, ó, e ele foi. Simplesmente isso. Deus mandou e ele obedeceu. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, você obedece? Se você não obedece, os milagres não vão acontecer. Deus mandou e ele foi, ponto. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva. Quem é que ia alimentá-lo? Uma viúva. Chegou na porta da cidade, a primeira mulher que ele encontra, uma viúva. Só que olha a viúva. Aqui deve ter dado um choque nele, né? Encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele devia ter pensado, bom, vai parecer uma viúva rica, né? Uma Cherokee assim, uma mulher cheia da grana, uma mulher que vai me alimentar, com segurança, sentado no banco de trás do carro. Ao que ela for descer, o segurança vai abrir a porta para ela. Ela com um chapéu bonito, né? Acho que ele imaginou que era isso. Aí ele chega lá e vê uma viúva. Olha o que a mulher estava fazendo. A pé. Viúva a pé, gente. Meu Deus. Ser viúva já não é bom. A pé ainda, misericórdia. Encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Jesus amado. Veja a cena. Deixa a cena pintar na sua mente aí. Ele a chamou e perguntou. Por que ele chamou e perguntou? Acho que ele ficou pensando, será que é essa mesmo? Acho que deve ter alguma coisa errada aqui. Ele chamou e perguntou, você pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Ele estava fazendo um teste com a viúva, né? Para saber se era aquela mesmo. Aí o negócio deu errado. Nunca o negócio é tão ruim que não pode piorar, gente. Fica tranquilo. Versículo 12, olha aqui. Ó. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Ele falou, vixe, então é a viúva errada. É a viúva errada. Eu só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. E estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. A viúva ainda tinha um filho para sustentar. Para que o comamos e depois morramos. Olha que notícia boa. Ele falou, estou pego. É a viúva errada mesmo. Sem eira nem beira. Sem dinheiro, sem recurso. A mulher está numa situação pior que eu. Mas Elias era um homem obediente a Deus. Deus disse para ele que ia mandar quem sustentá-lo? Uma viúva. Ele já constatou aqui que ela era, pelo menos Deus acertou a pessoa. A situação, o estado civil dela, né? Bom, o estado civil dela, ela é viúva, então 50% está certo. Eu esperava que fosse uma milionária e tal, mas não é. Mas enfim, vamos ver se ele continuou no caminho de fé. Versículo 13, vamos ver como é que ele foi testando a coisa. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Ou seja, me traga pão e me traga água. Traga pão e traga água. Mas agora ele faz uma afirmação chocante aqui. Ó. Isso aqui choca a gente. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Você diz que tem farinha e azeite.
Foi isso que a senhora falou? Foi isso. Então tá bom. A senhora vai para casa, traz para mim água, traz um pedacinho de pão que tem lá, mas faz o seguinte, faz um bolinho para mim, pega aquele restinho de farinha que a senhora tem lá e aquele azeite, sei que a senhora sabe fazer um bolinho, faz um bolinho, mas traz primeiro para mim. Não é chocante isso? Não parece uma exploração? E depois faça algo para você e para o seu filho, mas primeiro para mim. Eu vou entrar nesse detalhe já aqui. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E essa mulher também era meia doida. Veja o versículo 15. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E o que aconteceu? E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Ele dá a entender que Elias ficou hospedado nesta casa. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste aqui para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. E então clamou ao Senhor, e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, para fazer morrer o seu filho? Então se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida nesse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. E então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Diga aleluia. Então vamos aqui pegar os princípios aqui, porque o nosso Deus, ele se move por princípios. Deus e a palavra de Deus é um livro de princípios. Princípios são sementes, princípios são causas primeiras, são causas primárias, princípios são premissas. Princípio é aquele que funciona em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer lugar. É princípio. Então os princípios da palavra são imutáveis. Então vamos ver os princípios que Deus tem na sua palavra aqui, para que nós possamos experimentar a multiplicação daquilo que Deus nos confiou. O primeiro princípio que Deus estabelece aqui é o princípio da obediência. Vamos ali. Elias recebeu uma primeira palavra. Deus disse a ele: sai daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, leste do Rio Jordão, você terá água para beber, e eu mandei os corvos darem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi morar, e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia da água do ribeiro, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Mas ele obedeceu e foi para este lugar. A primeira palavra que Elias recebeu de Deus. Ele recebeu depois uma segunda palavra. Quando acabou aquela água ali, o ribeirão secou, o rio secou, o Senhor vem de novo e fala para ele: olha, apronte-se, vá para uma cidade de Serepta, lá vai ter uma viúva que vai cuidar de você. Ele levantou-se e foi. Vamos seguir. Agora, vamos encontrar aqui, relembrar a realidade daquela viúva. Enquanto ele ia buscar água, ela gritou: por favor, traga um pedaço de pão para mim. Ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo aqui os gravetinhos, vou fazer um bolo para mim aqui, vou comer e vou esperar a morte, não tem outra saída. Situação dramática. Dramática. Essa é a realidade dela. Continuando. A viúva recebe uma palavra de Deus.
Não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, a viúva recebe da parte de Deus uma palavra. Vamos ver a continuação. Ela obedeceu também. Ele obedeceu e ela obedeceu. Princípio da obediência. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Vamos ler essa primeira frase, por favor? E ela foi e fez conforme. Ela não mudou nada. Ela nem questionou. Se ela tivesse questionado, estava registrado aí. Mas o senhor é um ingrato, o senhor é um homem insensível. Que profeta de Deus que o senhor é? Imagina! Ela não questionou. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Consequentemente, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher de sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Por quê? Ele creu no que ouviu de Deus, obedeceu a Deus. Quando a seca começou, ele obedeceu, indo para aquele riacho, ficar perto daquele riacho. Deus veio e mandou outra palavra, ele obedeceu de novo. E aqui ele liberou uma palavra em relação ao futuro daquela mulher, e esta mulher também decidiu obedecer. Consequentemente, vamos ver o finalzinho aí. Lições para a nossa vida. Primeira lição: obediência à palavra de Deus. Como eu já disse, muitas coisas não acontecem na nossa vida, não estão acontecendo e não vão acontecer, porque nós colocamos interrogação onde Deus pôs já ponto final. Deus fala e a gente faz de conta que não é conosco. Deus ordena e nós não obedecemos. E aí cultuamos a Deus, participamos de culto, adoramos, cantamos. És tudo para mim e eu te adorarei. Mas a hora que Deus fala para você, você fala: acho que não é comigo não. Acho que Deus está errando. Acho que é para o outro. Então nós não obedecemos. Segunda coisa, segunda lição que eu extraio desse texto para a minha vida: a obediência aos profetas que falam da parte de Deus. Se você quer ter a bênção de Deus sobre você, você precisa obedecer a Deus, crer em Deus, crer na palavra dEle e crer nas palavras que os profetas que Deus levanta para falar com você trazem de palavra de Deus para você. Segundo Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É simples assim. Quando nós fazemos isto, levamos a sério. Quando você leva a sério os ensinos que você tem neste púlpito, ou na palavra que você recebe lá na sua célula, você recebe aquela palavra como de Deus e coloca em prática, Deus faz com que tudo que você bote a sua mão multiplique e prospere. Mas quando você questiona, quando você faz de ouvidos, faz de conta que não é com você, deixa para amanhã, quem sabe um dia, então você vai adiando e o milagre não acontece. Esta mulher teve a multiplicação do pouco que ela tinha, porque ela também praticou, além do princípio da obediência, ela praticou o princípio de primícias, que é outro princípio. Quando eu frisei na leitura aqui, quando Elias diz para ela: olha, vá lá e faça, mas faça primeiro para mim e depois para você. Ela honrou a Deus, porque ela cria que Elias era um homem de Deus, ela cria que ele estava falando da parte de Deus. Então ela obedeceu ao princípio de primícias, ela fez para o homem de Deus como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Ela praticou o princípio
de entregar a Deus o primeiro e o melhor, e no caso dela, o único. Sabe, meus irmãos, eu creio, e eu estou empenhado nisso, e eu estou estudando esse assunto, estou praticando. Eu creio que no meio desses últimos tempos vão acontecer duas coisas, no nosso meio aqui. Aqueles que obedeceram esses princípios da palavra. Hoje de manhã eu falei aqui de forma detalhada sobre dar a Deus o melhor através dos nossos dízimos. Fiz um ensino sobre isso, vai estar no YouTube essa semana, e eu queria desafiar você a ver. É uma coisa mais longa, eu usei o culto da manhã, tive o privilégio de pregar hoje de manhã aqui, para ensinar para vocês esse princípio. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos, preste atenção nisso que eu vou dizer, que parece que até é paradoxal, mas não é. Nós podemos dar a Deus o nosso dízimo, nossos 10%, de forma errada, de forma equivocada. Porque para Deus, Provérbios 3,9 é o primeiro e o melhor. Mas por que, Osmar, que você está falando de finanças? Sabe por quê? Porque eu estou ouvindo as pessoas. A gente ouve as pessoas. A gente ouve as pessoas falando de crise, a gente ouve as pessoas falando de situação difíceis. E não existe situação mais difícil que Eliseu e essa mulher passaram. De fome extrema. Mas no meio deste caos todo, eles provaram um milagre de multiplicação a partir daquilo que tinham. Então hoje de manhã, e eu quero só pegar esse ensino para você aqui, para dar essa pequena pílula para você, eu mostrei o seguinte, que é possível você ser um dizimista e não estar dando o dízimo corretamente. Como é que isso é possível? Pensa comigo. Você recebe seu salário amanhã, segunda-feira. Chega lá, está depositado na sua conta. Como é que você pode dizimar de forma equivocada e errada? Você paga todas as suas contas primeiro e depois você dizima. Está errado. Porque, primeiro, o dízimo não pertence a você. O dízimo é primícias. É o princípio que eu ensinei de manhã hoje sobre o princípio dos primogênitos e das primícias. Qual a maneira correta de fazer? Separar primeiro o dízimo, primeiro para Deus, o primeiro e o melhor para Deus, e então você viva do resto. E eu dei o meu exemplo aqui. Como é que eu faço? Eu vou trazer na próxima semana um modelo de planilha para você. Vou ser prático, eu gosto de ser prático, não ficar místico, não vou trazer sal grosso para você pisar em cima, não. Nem ramo de arruda para você pôr atrás da orelha. Não sou manipulador. Vou trazer uma planilha. Vou dar trabalho para você. Mas a nossa planilha que nós fizemos está assim. Renda, X. Investimentos. Ali está o meu dízimo, minhas ofertas, que eu contabilizo mais ou menos o número de cultos que eu vou ouvir, e eu tenho já uma projeção de ofertas. Eu já separo. A partir dali, o outro campo, começam as despesas. O que eu estou querendo dizer com isso? Para Deus e para mim mesmo. Que o meu investimento, meus dízimos de ofertas e outros investimentos, por exemplo, a previdência privada dos meus filhos, são coisas inegociáveis. Não tem. Porque eu coloquei na minha cabeça que isto não me pertence. Ora, se não me pertence, quando eu me aproprio de algo, Felipe Nino, que não me pertence, o que eu sou? Ladrão. É por isso que Malaquias diz, André, roubará o homem a Deus? E vocês perguntam, em que te roubamos? Deus diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9. Põe para mim na tela, pode tirar aí, põe o texto de Malaquias 3, 8 até o 10.
Vamos ver a Bíblia. Tudo bem? Podemos ir? Está vivo aí? Está firme aí? Está gostando? Mais ou menos? Pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda tem a cara de pau. A cara de pau não. Ainda me pergunta, como é que te roubamos? Mas como que eu te roubei, Senhor? Eu, Senhor? Como que eu te roubei? Nos dízimos, nas ofertas. Por quê? Porque o dízimo pertence ao Senhor. Tem uma versão da Bíblia que diz assim, devolvei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Outra coisa também que eu ensinei hoje de manhã, dízimo é para ser dado na casa do tesouro, na casa do Senhor. Dízimo, seu dízimo não é para ser dado em programa de televisão, dos apelos que as pessoas fazem desesperadas lá que não tem como pagar, manter o programa no ar, você fala, então vou dar meu dízimo lá. Coitado, a comunidade está tudo certo, você sempre chega lá, o ar-condicionado está funcionando, o banheiro está limpo, tem água, a poltrona está limpa, não falta nada lá. Sabe por que não falta nada aqui? Porque aqui tem dizimista fiel. Não falta nada mesmo. Então o dízimo, continua o verso 9 lá, por favor. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Porque ladrão é maldito. É simples. 10 agora. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Por que Deus está falando dízimo todo? Se você for ler Malaquias, eu quero desafiar você a ler Malaquias essa semana. 4 capítulos. 4. Você consegue ler 4 capítulos na semana? Não? Consegue, né? Daqui do carrão até o metrô CS, você já leu. Aí na volta você lê de novo. Sexta-feira já decorou Malaquias. Aí você vem recitar aqui domingo, eu vou te dar um prêmio ainda. Mas o contexto de Malaquias é o contexto de culto. Então, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não terão onde guardá-las. E por causa de vós, versículo 11... impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 12, e por causa de vós repreenderei o devorador e as nações chamarão vocês bem-aventurados. Então o dízimo é para ser trazido na casa do tesouro, na casa de Deus, onde a igreja se reúne, para quê? Para que haja mantimento na minha casa, para que haja provisão aqui, para que essa luz fique acesa, esse microfone fique ligado, esse chão fique limpo, é a manutenção da casa de Deus, que é a igreja dele, simples assim. Ah, mas eu sou tão comovido com o irmãozinho lá, um projeto social, não sei das quantas, dê ofertas. Você pode dar mais que o dízimo, inclusive. Ah, pode. Eu conheço irmãos nessa comunidade que fizeram o propósito de separar para Deus mensalmente 30%. Fizeram um propósito pessoal. O dízimo é 10%, não tem como. Mas ele 20% do restante. E o alvo desse meu amigo é dar 50%. E viver com 50%. Meus irmãos, 2 coisas vão acontecer nesses últimos dias. Pessoas vão prosperar demais, em todos os sentidos. E quando eu falo prosperidade, não estou falando de riqueza, não estou falando de dinheiro, estou falando de felicidade. Porque tem gente que tem muito dinheiro e não tem felicidade. Não tem realização. Tem casa na praia, tem carro, tudo quanto é carro, tem apartamentos aqui a colar e é infeliz. Estou falando no sentido amplo da palavra prosperidade. Nesses últimos dias vão acontecer 2 coisas. Aqueles que creem vão provar disso, e aqueles que ouvem a palavra e não obedecem à palavra, não provarão de nada. Vão ficar olhando, apenas reclamando da vida e da sorte. Eu espero que você que está me ouvindo nesta tarde, você possa colocar em prática o que você está ouvindo. Dar a Deus o primeiro e o melhor. Deus quer multiplicar o que Ele confiou a você a partir daquilo que você tem, como fez no caso da viúva de Serepta. E eu queria desafiar você
a colocar em ordem a sua vida financeira. Todo esse mês de agosto, o Tadeu falou semana passada, o Cido na outra, são homens experientes que têm falado aqui, para ensinar você. Nós não estamos com nenhuma crise financeira na comunidade, as contas estão em ordem, está tudo maravilha, não tem crise. Sabe por que não tem crise? Porque essa comunidade também é dizimista. Esta comunidade também é dizimista. Porque nós temos uma associação sobre nós e 10% da nossa arrecadação aqui é enviada para a associação, para projetos missionários de expansão da Comunidade da Graça no Brasil e no mundo. Todas as igrejas nossas são dizimistas. Porque é um princípio. Agora, você pode dar o dízimo erradamente, do que sobrou. Por último, não faça isso. Dê primeiro. Separe primeiro para Deus. Como aquela viúva ouviu e obedeceu. Então nós vamos orar neste momento. Eu queria que você ficasse em pé comigo, por favor. Estendesse as suas mãos e nós queremos abençoar você.